Boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Futsal, o seu espaço de discussão, espaço de eleição na televisão sobre esta modalidade que a nós tanto nos apaixona. Nós vamos ter vários temas em carteira, análise às meias finais do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Sporting já deu um passo enorme rumo a essa final, ganhou o primeiro jogo em Braga, apenas nas grandes penalidades, mas a questão é que já está a uma vitória de chegar a essa final. Vamos também discutir outros temas, até porque hoje temos um ilustre convidado, Miguel Albuquerque, diretor do Sporting. Boa tarde, Miguel, é um prazer ter-te aqui no Espaço Futsal mais uma vez. O Miguel vem falar sobre o Sporting, o momento atual do Sporting, mas perspectivar também o futuro e dar-nos uma perspectiva daquilo que é dirigir e comandar uma equipa de futsal profissional. Todos os seus desafios, todos os seus problemas também vão surgindo, falar também daquilo que é o plano na próxima época, porque nós sabemos e temos recebido também muitos e-mails, muitas mensagens de espectadores que estão interessados em perceber como é que afinal se dirige uma equipa profissional. É isso também que o Miguel vem tentar ajudar-nos a perceber e falar de outros temas de interesse nacional. Esperamos ainda também pelo Mário Silva, comentador da Bola TV, ainda não está presente nos nossos estúdios, problemas no trânsito, presumo que ainda seja a fiesta espanhola de ontem, a festa do Real Madrid que conquistou a Liga dos Campeões, mas enquanto não chega ao Mário também, vamos iniciar esta nossa conversa com o Miguel. Miguel, começava pelo dia de ontem, vitória do Sporting nas grandes penalidades. Quando entraste nas instalações da Bola TV, perguntei-te e pergunto novamente, sofreste um bocadinho ontem? Sim, antes de mais, boa tarde. Boa tarde, agradecer o convite novamente por estar aqui. Sim, de facto, sofremos, porque foi um jogo dificílimo. Tínhamos essa noção. Sabíamos que iríamos defrontar uma das melhores equipas deste campeonato. Portanto, desengane-se quem pensava que o Sporting ia passear a Braga, e nós tínhamos essa noção. Independentemente do histórico nos dizer que o Sporting nunca tinha perdido em Braga, sabíamos das reais dificuldades que iríamos encontrar e não fugiu à regra. Foi, de facto, um jogo dificílimo que acabou por se resolver nas penalidades, naquelas penalidades que têm sido tão madrastas para o Sporting nos últimos tempos e que ontem, aliás, felizmente, o Sporting acabou por sair vencedor. Mas alguns jogadores de Sporting diziam isso mesmo, finalmente as grandes penalidades caíram para o nosso lado, mas por outro lado o Paulo Tavares dizia que já sabia que não iria ganhar porque nunca ganhou. Felizmente encontramos alguém que perde mais vezes do que nós nas penalidades. Não, eu acho que isto é sempre aquela discussão daquele binómio da sorte e do azar, se as penalidades é sorte, azar ou é competência ou incompetência. Portanto, mas acho que ontem acabámos por ser mais competentes e no fundo também ter mais sorte para que essas penalidades caíssem para o nosso lado, mas no cômputo geral e pelo aquilo que fizemos, se calhar nenhuma equipa merecia ter perdido, e se fosse um jogo de fase regular eu estaria aqui a dizer que o empate era o resultado mais ajustado, mas ali alguém teria que ganhar e de facto acabámos por ter essa estrelinha de campeão, porque ainda o somos e porque queremos continuar a ser, que nos fez também trazer de Braga uma vitória importantíssima. Na última semana o Rodrigo Almeida falava disso, se havia equipas que se conheciam era o Sporting e o Braga, se havia treinadores que se conheciam muito bem era o Nuno e também o Paulo, e que por isso iria ser quase um jogo de xadrez. Acabou por ser assim, vantagem para um lado, vantagem para o outro. Foi de facto um jogo de xadrez e quem quiser analisar aquele jogo é um jogo interessantíssimo ao nível técnico-tático porque tem inúmeras nuances ao longo dos 50 minutos do jogo. De facto, dois excelentes treinadores, para mim talvez os dois melhores treinadores desta liga, e de facto é um jogo interessantíssimo de se analisar ao nível técnico-tático, precisamente por isso, porque ao longo dos 50 minutos consegue ter várias alternâncias, várias vicissitudes táticas muito interessantes de serem analisadas. Sentes que depois desta vitória difícil no Braga, agora o Sporting tem já o jogo em casa, que nunca é em casa, também falaremos disso, do pavilhão, do futuro pavilhão que o Sporting quer construir, mas que o Sporting está mais perto da final, como é lógico, mas que desbloqueou um problema e que agora será mais fácil resolvê-lo em casa. Bom, eu não sinto que estejamos mais perto da final, eu sinto que nos falta menos um jogo para ser campeões, que não são coisas iguais. E isto, voltamos àquela velha teoria daquilo que é a ambição e o sobressairismo, para nós é a ambição. E continuamos com essa ambição de querer ganhar, querer ser melhores, e então esta é a nossa perspectiva. Falta-nos menos um jogo para que possamos ser campeões. Demos um passo gigante para conseguirmos estar na final e demos um passo gigante para nos faltar menos um jogo para ser campeões. Miguel, olha-se muito para a classificação, até porque habitualmente quem ganha a fase regular acaba por ser campeão, mas olhando para o emparelhamento dos jogos, quartos de final e meios finais, olhando para aquilo que o Benfica, que terminou em primeiro, tem pela frente, e olhando para aquilo que o Sporting já teve com o Boa Vista e agora com o Braga, este era o alinhamento melhor para o Sporting ou preferia a outra chave? Ou é indiferente? Preferia a outra.
E preferia a outra por uma razão muito simples, porque se tivéssemos a outra chave era sinal que tínhamos ficado em primeiro na fase regular do campeonato. E esse era um dos nossos objetivos, era ficar em primeiro. Portanto, daí eu dizer que preferia essa. Agora, objetivamente e em termos desportivos, acho que não faz muito sentido estar aqui a pensar que seria melhor apanhar nas meias finais o Braga ou o Fundão, porque são duas equipas, tanto o Braga como o Fundão são excelentes equipas e tanto o Braga como o Fundão conseguem bater o pé ao Sporting e ao Benfica e, quiçá, até marcar presença numa final. Portanto, não faz sentido chegar a esta altura e estar a dizer que preferia este ou aquele. É aquele que tiver que ser, porque para nós o pensamento continua a ser sempre o mesmo, focados num único objetivo. Deixa-me perguntar-te isto. Achas que o campeonato evoluiu competitivamente ao ponto de, pelo menos nas meias finais, estão 4 equipas, maior vantagem para Sporting e Benfica, mas que as outras duas podem, como dizias, medir forças com Sporting e Benfica? Podem, claro que podem. É sinal também que o campeonato está mais competitivo, que há mais qualidade, ou não alinhas nesse tipo de razão? Também não quero alinhar naquele discurso de que o campeonato está alinhado por baixo. Não. Neste momento eu acho que chegaram às meias finais as 4 melhores equipas deste campeonato. Acho que isso é unânime. E continuo a achar que qualquer uma das 4 pode chegar à final. Qualquer uma das 4 equipas pode chegar à final. E isso, se calhar, é sinal também de algum nivelamento de competitividade. Diz-me só, o Fundão, que a equipa ganhou a Taça de Portugal, achas que o facto de uma equipa que não, a Benfica e Sporting, ter ganho a taça também é um sinal disso? É sinal que o futsal está diferente e que pode, indo ao encontro do teu discurso, mais cedo ou mais tarde uma equipa como o Fundão ou o Braga, por exemplo, chegarem a uma final? Mas isso vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Aliás, basta, há pouco dizias que quem ganha a fase regular é campeão. Não é verdade, porque o Sporting há 2 anos foi campeão há 3, foi campeão sem ter vencido a Sim, fase. Não é muito normal. Sim, mas repara, eu acho que quando chegamos a esta altura, a qualidade das equipas é tão igual, tão parecida, que acho que não me parece que seja isso que vá fazer a diferença. Agora, de facto, esta vitória do Fundão na Taça de Portugal, para mim, é um facto relevante e é um facto que nos pode perspectivar no futuro que equipas como o Fundão, como o Braga, podem chegar a uma final de uma Supertaça, de uma Taça de Portugal, de um campeonato, podem discuti-lo até ao fim e podem vencê-lo. Falamos muito da questão dos orçamentos, pela contenção financeira que tem havido, tu és exemplo disso, sabes o trabalho que é preciso ter no Sporting porque houve essa redução. Achas que também é mais fácil essas equipas se aproximarem da estrutura que o Sporting e Benfica têm? Se bem que os orçamentos não... Eu acho que isso nunca ganharam, não vão ganhar, ajudam. Há uma panóplia de coisas que deriva dos orçamentos que pode ajudar nas vitórias e nas derrotas. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Não é pelo Sporting baixar os seus orçamentos que eu acho que o campeonato se torne mais competitivo. Não me parece que seja por isso. Se calhar temos que pensar que o dinheiro que gastamos, se as escolhas são criteriosas ou não, o dinheiro que os outros gastam, se essas escolhas também são criteriosas ou não. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que não é uma análise direta ao fator do orçamento que nos pode levar a essa conclusão. Agora, o que eu acho é que estas 4 equipas destas meias finais são de facto as equipas mais fortes e qualquer uma delas pode ir à final do campeonato, o que releva aqui também alguma competitividade deste campeonato. Miguel, já continuamos a conversar, à altura para vermos o quadro de resultados e perceber também o que é que as equipas foram fazendo neste play-off, desde os quartos, agora já temos meias finais e também o caminho que se vai abrir até à final, mostrando então os resultados dos quartos de final. O Benfica que eliminou o Belenenses, depois o Fundão a ganhar ao Leões de Porto Salvo, o Sporting eliminou o Boa Vista e o Braga conseguiu ultrapassar o Rio Ave já nestas meias finais. Teremos um Benfica-Fundão. Recordo que Benfica-Fundão começam a jogar às 17 horas de hoje. Será então o jogo 1 em casa do Fundão e o Sporting que venceu o Braga nas grandes penalidades. Esse jogo emotivo que já tivemos a oportunidade de falar alguma coisa. O Sporting bateu então o Braga nas grandes penalidades, ficando o resultado final com 8-6, 4-4 no final do prolongamento e depois nas grandes penalidades o Sporting a levar a melhor por 4-2. Estão ali 2 espaços em aberto, são os espaços para os 2 finalistas de mais um campeonato. Emoção ao rubro então no futsal nacional. Playoff, já vimos o quadro, já vimos quem chegou então às meias finais e já temos connosco Mário Silva. Mário, boa tarde. Eu, quando estava a apresentar o Miguel e também o nosso espaço, dizia que problemas no trânsito, que poderia ser ainda a fiesta dos espanhóis. É verdade, olha, estás a pegar exatamente por onde eu ia começar. Eu gostava era que tivesse sido uma comemoração, não dos espanhóis, mas da Portela, mas não foi esse o motivo que me levou a chegar um pouco atrasado e peço desculpa a todos.
foi realmente a confusão que neste momento se instaurou em Lisboa por causa da Liga dos Campeões e o trânsito está uma loucura. Para te colocar a par, iniciámos a nossa conversa com o Miguel, percebendo um bocadinho as emoções do jogo em Braga, jogo muito equilibrado, com grandes penalidades. E estávamos a falar um bocadinho do facto de cada vez mais as equipas estarem mais próximas e poderem, como o Miguel estava a dizer, falámos do Fundão e do Braga, que o Miguel acha que Sporting, Benfica, Fundão e Braga são as 4 melhores equipas do campeonato, prova o play-off, mas que mais cedo ou mais tarde alguma destas equipas poderá chegar à final. Não, eu concordo que para mim também são as 4 melhores e acho que o que tem tornado estas equipas mais próximas de Benfica e Sporting é a qualidade dos treinadores que por lá passam. O trabalho dessas equipas já se assemelha muito ao trabalho das equipas profissionais, ou é idêntico, embora nem todas consigam ter o mesmo número de carga horária, mas esse trabalho de qualidade transforma essas equipas menos apetrechadas, mas bem apetrechadas, mais próximas também das equipas profissionais, que continuam a trabalhar muito bem. O Sporting venceu apenas nas grandes penalidades, estava também a falar com o Miguel. Não, é verdade, mas que os jogadores de Sporting, muito nas redes sociais, finalmente ganhámos grandes penalidades, mas por outro lado o Paulo Tavares a dizer já sabia que iria ser assim porque nunca ganhei um jogo nas grandes penalidades. Pois, nós, os portugueses têm a mania deste pessimismo, não é? Nas grandes penalidades, em todos os desportos somos muitas vezes vencidos nesse aspecto e acho que mentalmente ainda não estamos estruturados como se calhar nos países nórdicos que são mais frios nesses momentos. É que o Sporting ter vencido, para mim não me causa surpresa, nem nas grandes penalidades, nem de outra forma qualquer. A semana passada fizemos a antevisão e tinha dito que não achava que existiria terceiro jogo. Neste momento, mais acredito ainda, como é lógico. Estás mais próximo de acertar. Mais acredito, como é lógico, não pela qualidade do Braga, como não é isso que está em causa. Aliás, o próprio resultado o indica e tiveram quase sempre na frente do marcador, penso eu. Portanto, o Sporting até teve sempre que correr atrás e recorrer à estratégia de 5-4 para conseguir equilibrar o marcador. Mas porque acho que são equipas com processos de jogo semelhantes e, como disse a semana passada, os intérpretes não são semelhantes. Existe alguma diferença nos intérpretes e depois, nessa semelhança, o individualismo pode sobressair e claramente, o fator desse individualismo sobrepõe-se depois a toda a restante organização. Miguel teve uma frase curiosa e interessante no início da nossa conversa, que dizia ele que o Sporting não está mais próximo de chegar à final, está mais próximo de ser campeão nacional. Que não o acusem de sobranceria e arrogância. Não, disse que faltava menos um jogo para vencer o campeonato. A verdade é, se forem campeões, falta realmente menos um jogo, não há mentira nenhuma nisso. Eu pessoalmente gostava, contra se calhar o trabalho meritório do Fundão e do Braga, acho que mais um ano em que uma final a Benfica Sporting à negra era o que... 5 joguinhos até final de junho. Do parte do Sporting provavelmente não acreditam nisso, não é? Acham que vão vencer 3-0 e provavelmente da parte do Benfica também acreditarão nisso. A verdade é que o Benfica hoje ainda vai ter que provar que consegue chegar à final, vai ter a sua negra hoje. E o resultado de hoje, se o Benfica vencendo, para mim dá um passo gigantesco como à final. O Benfica não vencendo pode-se criar aqui aquele ónus de os últimos 2 encontros que o Fundão não vencemos. Mentalmente os jogadores também, como é uma equipa jovem, para a próxima semana podem acusar essa pressão e ter um resultado menos positivo. Miguel, deixa-me questionar-te. O Sporting manteve a sua estrutura. Normalmente é complicado, depois de uma estrutura que ganhou tudo, e da forma como vimos no ano passado, é difícil manter a mesma estrutura com os mesmos índices de motivação, a jogar da mesma forma, e não sei se concorda, o Sporting teve ali alguns altos e baixos durante a época, não sei se a eliminação na UEFA Cup também se fez sentir ou não. Se concordas com este raciocínio? Bom, isso é como se costuma dizer, não é fácil chegar ao topo, não é difícil chegar ao topo, aliás, é difícil chegar ao topo, mas mais difícil ainda é manter nesse topo. Obviamente que não escondo que é difícil manter essa bitola de exigência e essa competitividade. De qualquer das formas, são jogadores profissionais, são jogadores que interiorizaram bem o espírito que é estar no Sporting e jogar no Sporting. E obviamente que neste clube nós não podemos pensar de outra maneira, portanto não é assim tão difícil também conseguir esse nível de exigência. Agora, obviamente que a eliminação da UEFA Cup pesou porque jogámos em Portugal, porque era um dos nossos grandes objetivos, chegar à Final Four. Acho que tivemos tudo para o conseguir.
e deixámos fugir esse objetivo. E depois a seguir tivemos ainda também a eliminação da Taça de Portugal. Mas não é por isso que nós chegamos mais fortes ou menos fortes à altura do play-off. São os objetivos que nós perdemos. Quando nós dizemos que queremos vencer e que queremos ganhar e queremos sempre, obviamente que também sabemos que nem sempre o vamos conseguir. E foi o que aconteceu ao nível da UEFA Cup. Eu acho que na UEFA Cup Sporting jogou o suficiente para passar. Não teve a sorte do jogo, não teve naquele último jogo. Acho que o Sporting, o jogo podia ter caído para qualquer lado, caiu para o nosso adversário. Relativamente ao fundão, chegámos às penalidades e fomos eliminados, e agora chegámos a Braga e acabámos por ganhar ao Braga nas penalidades. Portanto, isso é aquela conversa da sorte e do azar, da competência ou da incompetência nas penalidades. A questão do título do Campeonato Nacional e essa crença, apesar da eliminação na UEFA Cup, da eliminação na Taça de Portugal, se o Sporting for campeão, é considerada uma época muito positiva ou apenas positiva? Desde o princípio que nós sempre dissemos que o nosso grande objetivo é revalidar o título de campeão nacional. Agora, o nosso grande objetivo é ganhar todos os jogos. O nosso grande objetivo é conseguir manter esse nível exibicional em todos os jogos. Obviamente que se chegarmos ao fim e conquistarmos a Supertaça, a Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa, e se conseguirmos conquistar o Campeonato Nacional, são 3 títulos oficiais, parece-me que acaba por ser uma época positiva. Concordas, Mário, com esta análise? Eu acho que qualquer equipa que conquiste o título nacional tem que considerar que teve uma época positiva. Positiva, mas muito positiva. Não, muito positiva é quando se conquista tudo. Muito positiva foi a época passada. Exatamente, era muito positiva. É uma época... Esta será positiva se o Sporting conquistar esta será o título. positiva. Mas a época que o Sporting fez o ano passado é atípica, até porque se existir uma equipa em Portugal que consiga, que é para isso que elas trabalham, eu sei, mas que consiga época após época ter aquele nível de rendimento e aquele nível de sucesso e de conquistas, bem, isto acaba por perder até o interesse, não é? Porque nós próprios dizíamos aqui que era uma máquina demolidora, e era, a verdade seja dita, e o trabalho que foi feito por parte das outras equipas para compreender os pontos fortes dessa máquina demolidora é que tem travado a espaços o Sporting. Agora, também considero que, seja o Sporting, seja o Benfica, seja outra equipa qualquer, que conquista o campeonato, tem logo uma época positiva. Naturalmente, se for um Fundão ou um Braga, é muito positiva. Se for um Benfica ou um Sporting, poderá só ser positiva em função da prestação das outras competições. Tu que és um consumidor assíduo, um viciado em futsal e vês muitos jogos, há alguma mudança este ano do Sporting? Sentes alguma mudança na forma de estar, de jogar, de estratégia, ou mantém-se igual? Não, a organização do Sporting manteve-se. Agora, existem aqui pequenas diferenças, nomeadamente na questão mental, na abordagem aos lances, não os sinto tão agressivos e tão fortes nesses duelos como em momentos anteriores, e acho que isso foi fruto do dissabor que tiveram na UEFA Futsal Cup. Acho que canalizaram grande parte das suas energias e mesmo o planeamento da pré-época também deverá ter sido em função dessas competições e prepararem-se para estar no melhor momento possível em novembro, e a coisa não correu bem. O Miguel disse, o Sporting esteve bem, sim, o Sporting nos 2 primeiros jogos antevia uma vitória sobre a equipa, custa-me dizer, do Azerbaijão, mas é o que eles são, não é? Mas a verdade é que depois, no jogo decisivo, houve também muita experiência do outro lado, matreirice, saber jogar o jogo nos diferentes momentos, que acabou de levar de vencida. E acho que, sim, mentalmente, alguns jogadores do Sporting foram abaixo e se calhar não acreditam tanto. E depois existe uma outra diferença, que é não terem a solução Leitão, quer se queira, quer não, é um jogador topo. E é um jogador que cumpre bem, quer na primeira linha, muito agressiva na recuperação da bola, porque é muito inteligente a fechar os espaços, a antecipar as linhas de passe, etc. Quer nas próprias soluções ofensivas, que é um jogador relativamente diferente do que existe no Sporting. Pegando nas palavras do Mário, da ausência do Leitão, falou-se para a UEFA Cup e é público que o Sporting tentou contratar algum jogador para a posição de pivô. No início da época falava-se de algumas possibilidades. Público por quem? Havia não falámos de nomes, mas a verdade é que veio à baila o interesse do Sporting em contratar um jogador para acrescentar qualidade ao plantel. Não se confirmou um negócio, ou qualquer negócio. Não se confirmou, era porque não era verdade. Mas a verdade é que havia essa possibilidade. E sempre é assim, mas... Havia interesse de ter um jogador, um finalizador que o Sporting não... O Sporting tem o plantel que definiu ter no início da época, portanto não se perspectivou contratar o A, o B, o C ou o D e não conseguimos, não.
definimos um plantel e é com este plantel que nós estamos a trabalhar e é este o plantel que nos dá as garantias para conseguirmos chegar aos nossos objetivos. Isso fala-se muito dessa solução do pivô, do Sporting ter ou não ter pivô, mas isso é uma questão que vamos continuar a discutir, se calhar ainda durante a próxima época, até o início da próxima época, não sei. Mas, de facto, aquilo que o Mário... Não, mas aquilo pode ser ou pode não ser. Aquilo que o Mário diz é de facto interessante. E eu esta semana via o jogo da equipa do Leitão em Itália e se repararmos, o Leitão, nesse jogo, rouba 3 bolas na primeira linha e que dá 3 golos. De facto, era de facto um jogador que tinha uma importância muito grande na estratégia da equipa e que reconhece que a equipa se possa ressentir da sua ausência, nomeadamente quando defende 5-4, o Leitão era um jogador muito agressivo, roubava muitas bolas mas isso é como eu costumo dizer, temos que jogar com aqueles que temos e temos que ir para a luta e para a guerra com aqueles que temos. Quando houve a diminuição orçamental, essa sim foi pública. O Sporting teve que diminuir o seu orçamento face à crise financeira e aos problemas que todos os clubes atravessam, daquele Sporting também não consegue fugir. Como é que se faz um trabalho de uma equipa que se está a preparar para tentar conquistar uma competição europeia, tentar manter a mesma qualidade? Como é que se faz? Qual é que é o exercício que um dirigente, que a cara do futsal do Sporting... Muitas horas sem som, não foi fácil construir. Não, foram algumas, mas eu acho que o Sporting acabou por ter a coragem e a frontalidade de dizer que não, nós temos que baixar à realidade e temos que trabalhar sobre aquilo que nos dão. Foram alguns dias difíceis, de facto foram, mas depois eu acho que aí consegue sobressair outro tipo de trabalho, porque o dinheiro não compra tudo. Eu continuo a dizer que para mim era fácil todos os anos fazer uma equipa nova. O Sporting e o Benfica são equipas que têm um orçamento, ainda há pouco falávamos de orçamentos, um orçamento muito superior a todas as outras. Portanto, é muito mais fácil comprar, é muito mais fácil ir buscar e todos os anos conseguir fazer equipas. Mas se calhar é aí que depois sobressai outro tipo de coisas e nós conseguimos renegociar todos os contratos dos atletas e os atletas acabaram por ficar, alguns deles até com propostas financeiramente muito superiores para sair. Mas este é o princípio deste clube agora, que é nós temos que cada vez fazer mais com menos, temos que nos adaptar a estas realidades, mas há uma coisa importante que nós não podemos fugir. O nível de exigência tem que continuar a ser o mesmo, ou se calhar até superior, independentemente de o orçamento ser menor. Portanto, não me parece que seja isso que vai fazer com que nós possamos ganhar mais ou ganhar menos. Agora, temos que nos adaptar a estas realidades e foi de facto um trabalho de sapa, mas que felizmente chegou a bom porto. Foi uma semana para resolver o assunto. Concordas que em Portugal se pagava até há bem pouco tempo salários demasiado altos no futsal português? Concordo que se pagavam salários completamente desajustados àquilo que é a realidade da modalidade e àquilo que é a realidade do desporto em Portugal. Concordo. Nós não temos, os clubes não têm retorno para os salários que se pagavam em Portugal. Falavas que às vezes não é o dinheiro que compra tudo. Há uma situação que achei curiosa, um jogador que o Nuno Dias considera, também deves considerar, porque a sintonia é grande entre vocês, um jogador que é fundamental na manobra do Sporting, Pedro Cari, que terminava o contrato. Também sabia que tinha algumas propostas, que não a do Sporting. A verdade é que a renovação foi atempada, com calma, mais 2 anos. Tem a ver também com esse espírito de que o dinheiro não é tudo? Tem a ver com duas pessoas que queriam a mesma coisa. Eu queria que ele ficasse no Sporting e ele queria ficar no Sporting. Portanto, obviamente que ele tem que defender o futuro dele em termos financeiros, eu tenho que defender aquilo que são os interesses do Sporting. Agora, havia um interesse comum muito forte, que era ambos queríamos a mesma coisa. Portanto, e aí parece-me que eu cedi em algumas coisas, o Pedro cedeu noutras e, de facto, o Pedro é um jogador que há Sporting, como eu costumo dizer, um jogador que encarna bem o espírito que nós queremos neste clube e o Pedro é, de facto, esse exemplo. Porque eu sei e vi que o Pedro tinha propostas financeiramente muito superiores à do Sporting e optou por ficar no Sporting. Portugal, estrangeiro, as duas. Mário, Pedro Cari é um jogador decisivo, aliás ontem no jogo com o Braga fez mais uma grande exibição. Há este lado do dirigente também que é importante, tu não o sendo, mas no clube que treinas também tens que ser um bocadinho quase o manager da equipa. É difícil este trabalho, por exemplo, na capacidade que há do Sporting para reconhecer que, se calhar, presumo eu, as condições que o Pedro Cari
pretendia do Sporting, esses ajustes que o Sporting cede daqui, o Carice cede dali. Complicado esse trabalho, na tua opinião, ou torna-se fácil quando se fala de jogadores deste nível? É sempre muito complicado quando estamos a falar de mexer no bolso das pessoas. Não é? A verdade é essa. Que as pessoas precisam é a fonte de rendimento principal ou única, para eles até é a única, e quando nós estamos a negociar com alguém que achamos importante e temos um budget que não nos permite ultrapassar, não é? Nós temos que tomar por vezes decisões difíceis, faz sentido eu aumentar este jogador pela sua importância, para aquilo que representa no Sporting, por aquilo que nós acreditamos que pode continuar a ser, e onde é que eu vou buscar esse dinheiro? E provavelmente, portanto, isto é aquilo que eu acredito, na meritocracia. Quem teve um rendimento muito bom tem que ser premiado, mas também há que haver compreensão por parte dos jogadores daqueles que não têm o rendimento adequado às exigências financeiras que o clube tem, de perceber que também têm que ser penalizados nesses momentos, para haver ali a obrigatoriedade de produzir, de que todos os dias, quando se apresentam no treino, de valorizar o treino, de produzir no treino, para depois produzir no jogo. Com os jogadores nem sempre é fácil passar essa mensagem. A verdade é essa. Eu sei que o Sporting tem feito, porque tem uma equipa técnica que acredita muito no treino, tem feito esse trabalho, se calhar como ninguém em Portugal, de passar a mensagem da importância que o treino tem. E acho que é por aí. Se os jogadores perceberem que todos os dias têm que produzir e que há uma máquina por trás que todos os dias verifica, controla, analisa se eles produzem, e que no final é honesta ao ponto de dizer: tu produziste isto, mereces mais, tu produziste menos do que estávamos à espera, tens que ser penalizado. Eu acho que se houver, quer de uma parte, quer da outra, pessoas de bom senso, isto chega a bom porto. No profissionalismo e nos jogadores nem sempre é fácil fazer passar esta mensagem, a verdade é essa. Pedro Carice, se fosses tu a decidir, era daqueles jogadores para aumentar, pelo rendimento que teve nas últimas épocas? Olha, é difícil dizer se é para aumentar, que eu não sei quanto é que ele ganha, não é? E também não sei qual é o orçamento do Sporting. Era um jogador para manter. Agora, em que circunstâncias? Só olhando para um orçamento, vendo o que é que isso representa, se tenho que perder alguém ou não, que tipo de jogador é que eu perco, mas claramente faria tudo para o manter. Há aqui uma questão importante que o Mário frisa, que eu defendo que cada vez mais o reflexo do treino, os treinadores têm esta frase feita que é o reflexo do treino, é o reflexo do jogo, e eu cada vez mais acredito que o reflexo do treino e o reflexo do jogo tem que ser o reflexo do contrato dos atletas também. Defendo, e isso é uma coisa... Mas não é fácil explicar isto. Quando tu acreditas numa coisa, tens que defender a tua tese até ao fim. Depois, ela é aceita ou não é aceita pela outra parte. Agora, se isto é o princípio do clube, se isto são as ideias base de quem lidera, ou aceitas ou não. Portanto, e eu acredito que cada vez mais o treino e o jogo têm que ser o reflexo daquilo que é o contrato dos atletas. E por exemplo, eu já disse isto, alguns atletas do Sporting, e digo alguns porque foram os contratos que foram feitos novos da próxima época, têm prémios de produtividade que são reflexo do treino e do jogo. Porque são o reflexo do treino, obriga a que eles estejam cada vez mais concentrados no treino e que eles sejam diariamente melhores no treino. Isso vai melhorar o treino coletivo, vai melhorar o jogo, vai melhorar o rendimento deles e vai melhorar o rendimento da equipa. E para mim passa a ser um fator de avaliação, mas com contornos diretos, ou seja, eu sei o que é que estou a avaliar. Porque uma coisa é olhar e achar que o Pedro tem este desempenho, o Pedro Mendonça, não estou a falar, tem este desempenho no treino, mas não tem um fator concreto para o avaliar. E se eu tiver um fator concreto para o avaliar, as regras são iguais para todos. E a partir daí torna tudo muito mais simples. E depois, quando chegarmos à altura das revalidações dos contratos, temos que explicar por A mais B porque é que eu acho que ele merece mais ou merece menos. Porque é que ele é premiado porque fez isto ou porque fez aquilo ou porque não cumpriu este ou aquele objetivo. Portanto, mas as coisas têm que estar perfeitamente definidas para todos. Achas que a curto, médio prazo os jogadores podem ganhar aquilo que produzem apenas? Ou seja, no Sporting certamente. Mas isso também te permite, enquanto dirigente, por exemplo, baixar o salário base do jogador para aumentar depois a produção? O Mário há pouco dizia, bom, então e se o jogador não aceitar? Mas se ele não aceitar é porque ele não acredita no trabalho dele.
Se ele não aceitar, porque se as regras estão definidas à partida, não é? Se os parâmetros de avaliação estão definidos. A minha questão nem é não aceitar, é ele perceber. Às vezes perceber é fácil. Perceber é fácil de perceber. Agora, quando não se aceita, é porque eu não acredito naquilo. É porque se calhar eu tenho alguma dúvida de que se eu vou conseguir desempenhar aquilo. E então, se não, bom, então falhou-me aqui uma coisa qualquer, que é, se calhar aquele jogador não tem todas as condições para ser um jogador de Sporting. Deixo-vos esta questão. Acham que, por exemplo, um jogador tem um contrato de 2 anos que começa esta época e no final das 2 épocas, segundo os vossos índices de produção, não cumpriu com tudo, mas no entanto é um jogador que, fazendo um ranking daqueles jogadores que vocês pretendem, enquadra-se para continuar? Não, ele ao longo desses 2 anos... diminuir o seu valor? Diferente. Ele ao longo desses 2 anos teve uma retribuição e foi premiado ao longo desses 2 anos conforme é o seu desempenho no treino e no jogo. Independentemente de depois, no final desses 2 anos, fazermos esse balanço para aquilo que é a renovação ou não contratual do atleta. Agora, durante aqueles 2 anos, independentemente do vencimento do atleta, ele tem que ter alguns prémios de forma a que ele seja premiado o seu... E quando digo prémios, não é porque marcou mais golos que os outros, porque isso não... Quando se fala muito, e isto diz-se muito, que no desporto os jogadores devem ganhar, devem ter prémios, mas que prémios? Eu não posso definir que o atleta tenha que marcar 50 golos, e então eu tenho 49 golos marcados, e na última jornada vou numa superioridade numérica de 2-0 com o Mário, e ele está melhor para marcar do que eu, não lhe dou a bola porque me falta um golo para o objetivo, eu falhei e não ganho o campeonato. Claro. E esse não pode ser um objetivo. Mas nesses objetivos e critérios, se calhar, pergunto também, já entra o treinador também? Tem que entrar. Estes objetivos têm que ser definidos pela equipa técnica perante aquilo que pretende o jogador, não é? Porque os jogadores não são iguais. Quer dizer, o objetivo não deve ser o mesmo para um guarda-redes do que é para um fixo, um fixo que é para um pivô, de um pivô que é para um ala. Eles competem entre si em funções distintas, mas todos eles têm também uma tarefa e uma responsabilidade bem definida, bem vincada na equipa, onde são mais fortes. E é nessa tarefa que eles têm que sobressair. E mais, porque eu conheço de ti, tu enquadras-te neste... Não, e mais. Como jogador, sim, claramente. Não, e mais, ainda conseguimos criar aqui mais uma dificuldade neste processo, que é, quando nós falamos daqueles contratos com 2 anos ou 3, mais um de opção, mas mais um, o que é isso de mais um de opção? Então vamos dificultar as coisas. É definirmos que essa opção é acionada automaticamente. É acionada automaticamente se cumprir determinados objetivos. Isso é muito mais sério para mim, e é muito mais sério para o atleta. Porque o atleta não está dependente se eu estou de bom humor ou se estou de mau humor, se me apetece ou se não me apetece acionar essa cláusula. Agora, ele sabe que, cumprindo isto, vai acionar essa cláusula. Então, ele vai ter que trabalhar e que produzir para o fazer. E eu vou ter um atleta contente, um atleta que produz individualmente e que produz para a equipa. E eu vou ter um atleta que sou obrigado a pagar, mas pago consoante aquilo que é a produção dele. Miguel, já falámos sobre isso em outras ocasiões. Nuno Dias, o treinador do Sporting, na altura em que há a escolha sobre Nuno Dias, há um treinador que sai do Sporting, que é o Orlando Duarte. Tenho a certeza que te devem ter chamado quase tudo em Alvalade e batido à porta. Isso várias vezes. Mas depois, passado o tempo em que o Nuno Dias chega, é campeão, ganha tudo e que o Sporting tem a renovação ainda do contrato do Nuno Dias, se foi uma alegre surpresa para ti ou se já sabias que... Não há renovação de contrato de Nuno Dias, há um prolongamento de contrato de Nuno Dias. Nuno Dias estava no primeiro ano de contrato e ainda tinha mais um ano de contrato. Que é um prolongamento por mais, recorda? Na altura mais 2. Mais 2. Essa questão do Nuno Dias, o que é que o Nuno Dias trouxe, se foi uma alegre surpresa para ti ou não, tudo o que o Nuno Dias trouxe, e as diferenças que encontras. Estás no Sporting há muitos anos, o que é que o Nuno Dias traz, não só para o Sporting, mas na tua opinião para o futsal português? Porque há diferenças. Essencialmente traz-me alguém que consegue pensar muito próximo daquilo que eu penso. E eu acho que isso é importantíssimo. Porque é impossível tu teres um treinador que não consiga comungar das mesmas ideias de quem dirige e de quem lidera. E eu acho que isso é difícil. Portanto, o que o Nuno Dias traz é isso, é alguém que consegue estar muito próximo daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu idealizei para o Sporting, daquilo que eu diariamente idealizo para o Sporting, e é alguém que de facto traz uma lufada de ar fresco ao futsal em Portugal, porque traz um modelo de jogo completamente diferente daquilo que todos nós estávamos habituados. Mas isto leva-nos àquela discussão, e nós em off já discutimos isto várias vezes, que tem a ver com os modelos de jogo dos clubes, da organização dos clubes, que é se o modelo de jogo é do clube ou é do treinador. Eu, para que fique claro, defendo isto há muito tempo. O modelo de jogo tem que ser do clube.
Agora, obviamente que eu, se contratar o Mário para treinador do Sporting, eu vou estar a contratar também um pouco daquilo que é o modelo do Mário. Agora, eu para contratar um treinador e definir um bocadinho aquilo que foram os parâmetros para a contratação do Nuno Dias, havia duas ou três ideias de jogo que eu tinha para o Sporting. O Sporting tinha que ser uma equipa muito mais acutilante, tinha que ser uma equipa que tinha que dominar os jogos, tinha que ser uma equipa que tinha que vencer com muito mais facilidade a grande maioria dos jogos, porque era superior à grande maioria das equipas. E tinha que ser muito mais avassaladora do que aquilo que era. Então, eu tenho que procurar alguém que eu acho que se encaixa e alguém que tenha um modelo que se encaixe nestas ideias de jogo. E então, juntamente com esse treinador, definirmos aquilo que é o modelo do Sporting. E foi isso que aconteceu com o Nuno. Portanto, eu acho que o Nuno encaixou perfeitamente naquele perfil que eu tinha traçado para treinador do Sporting. Em termos técnico-táticos, a tua área também, e que sabes bem, o que é que o Nuno Dias traz de diferenças? O que é que acrescentou? Porque nesta altura já há também treinadores a quererem seguir o modelo e a seguir a forma de fazer. As jogadas de bola parada também o copiam em alguns casos. O que é que traz de novo o Nuno Dias? Bem, já agora se surpreendeu ou não, na primeira época em que o Nuno chega ao Sporting, a aposta no Nuno Dias? Surpreendeu, porque apesar de novo, já estou no futsal há bastantes anos, para ver que estes momentos de ruptura não me lembro de terem existido. As grandes equipas sempre foram dominadas pelos treinadores que têm maior nome na nossa praça, e o Nuno não era claramente desses. Portanto, era um treinador que andava numa equipa de menor expressão, embora com muita qualidade, no Instituto. Era um treinador que foi pela primeira vez para uma equipa profissional como adjunto do Paulo Tavares. Portanto, surpreende nesse aspecto, nesse momento de ruptura, e aqui contradizendo um pouco, eu acho que o Nuno não trouxe assim tanta coisa nova como dizem. A questão é que já existem vários treinadores, e já existiam, que trabalham muito perto daquela forma, muito perto daquela exigência. Agora, a notoriedade e a visibilidade que um Sporting tem, e principalmente aquilo que ele foi capaz de fazer com uma equipa herdada, porque houveram muito poucas mudanças, e a diferença de performance de um ano para o outro é que permitiu que, se calhar, mais pessoas começassem a olhar para a forma como se trabalha no Sporting e começaram a acreditar mais que aquela é a forma certa. Porque eu claramente acho que a grande diferença que ele trouxe foi a exigência que põe em treino. Nem está em causa que tipo de treino, metodologia de treino, a exigência que ele põe em treino, e depois em que é que isso liga com as opções que ele toma em jogo. Porque nós podemos, como treinadores, ser muito exigentes em treino e chegar a jogo e tomar a opção fácil do consagrado, daquele que nós sabemos que mais facilmente faz o golo, etc. Ou tomar a opção difícil do jogador que treinou melhor, do atleta que está a render mais em treino, que está a querer fazer mais dentro das ideias do treinador. E não é fácil, e principalmente no Sporting, quanto maior é o patamar, mais difícil se torna tomar esta decisão, porque a exigência do resultado é muito maior. Não é? Eu, na minha equipa, se não ganhar hoje, ganha amanhã, não tenho grandes exigências, tenho exigência de fazer o melhor trabalho possível e trabalhamos para ganhar todos os jogos, mas não tenho uma massa adepta como tem o Sporting, não é? Que se não ganhar hoje existe um problema logo muito grande, é posto muita coisa em causa, mas claramente aquilo que eu acho que mudou com a vinda foi a oportunidade de olharem para treinadores mais novos, com ideias diferentes, com ideias mais novas, e a exigência que ele coloca em treino transporta para a realidade que ele leva em jogo nas suas opções. Para mim é claramente o fator decisivo na qualidade que o Sporting apresenta, porque obriga a que todos os jogadores saibam que, se não renderem em treino, não jogam. E eles rendem mais em treino, e rendendo mais as 7 vezes que antecede o jogo, estão muito mais perto de o jogo ser bem sucedido. E depois há aquele modelo dos parâmetros que tem de avaliação dos jogadores, falámos disso também para a questão de gestão, mas que o Nuno usa para avaliar todos os jogadores individualmente e coletivamente. Claro, e estamos a falar, os jogadores sabem todos no que é que estão a ser avaliados. E todos eles concordaram os parâmetros e têm algumas regras que são até muito reduzido, que implica que todos treinem o mesmo número de tempo e que todos façam exatamente o mesmo número de funções para poderem ser avaliados de igual forma, mais ou menos por aí. Mas é exatamente isto que eu digo, porque levar para jogo, depois transpor para jogo aqueles que nos renderam mais no treino. Nós, o ano passado, dizíamos uma coisa que se via a olho nu, que era: o Sporting jogava aos 40 minutos.
mas jogava aos 40 minutos porque também treinava a hora e meia que tem. E os jogadores estavam habituados, sabiam que iam para dentro e estavam a competir dentro de um coletivo, estavam a competir internamente. E isto existe. É isto que eu acredito. Acho que o jogador evolui em função do colega, em função do trabalho, se tiver um trabalho péssimo não vale nada, mas a competição que ele tem é com o colega que lhe tira minutos. Ele quer aqueles minutos, quer conquistá-lo e tem que ir para lá cumprir as mesmas funções, fazer a mesma tarefa de melhor forma. E era isto que permitia ao Sporting esta cultura e esta ideia de jogar os 40 minutos daquela forma. Agora imagina o que é tu a isso, ainda meteres mais uma variável que é, se eu não competir no treino, se eu não for melhor... Não ganho. Não ganho, o meu vencimento é mais reduzido. Sim. Achas que isso, até para esclarecer, isso é para ser introduzido ou já está introduzido no Sporting? Não, isso é para ser introduzido. Agora, ele disse que era nos novos contratos agora que surgiriam para a próxima época, já vêm com essa... Vamos lá ver quantos seguidores também irão haver. Não, existe, olha... Mas isso dos seguidores é uma coisa que a mim me faz muito pouca confusão, porque se eu não quisesse que houvesse seguidores, não estava aqui a tornar isso público. Obviamente. E isso é o que eu acho que nos faz crescer diariamente. É conseguirmos estar aqui a falar das coisas de uma forma aberta, conseguirmos estar aqui a conversar daquilo que se faz no Sporting e daquilo que nós fazemos. O que me leva a que diariamente nós possamos trabalhar para melhorar e para cada vez mais conseguirmos arranjar fórmulas que nos levem ao sucesso. Portanto, eu acho que isso é o grande problema do futsal em Portugal, é esta caixinha que por vezes nós queremos fazer e que eu não quero partilhar com o meu vizinho do lado porque tenho alguma dificuldade em que ele perceba qual é a minha insuficiência e vice-versa. Mas há muito disso ainda. Muito. Mas deixa-me dizer qual é o problema dessa forma de trabalhar e de contratar. E de fazer. Vem muito depois da honestidade de quem dirige, se há confiança nisso ou não, porque esses objetivos, como tu disseste, se eventualmente existir uma linha do contrato opcional, da prolongação opcional em função de determinados objetivos, há uma salvaguarda por parte também do atleta. Está tudo escrito, tem que estar tudo escrito. Mas existe sempre, tem que existir sempre a confiança na honestidade de quem analisa, os critérios que são analisados e a confiança na honestidade de quem dirige. Os critérios são objetivos. Eu sei que são objetivos, portanto, eu conheço... Sendo objetivos não há grandes dificuldades. É mais fácil adaptar. Deixa-me perguntar também, dirigente do Sporting, é fácil ser dirigente de uma modalidade que não é a primeira, mas talvez a segunda em Portugal? É fácil, é difícil? Quais são as principais barreiras, as principais oportunidades, mas também dificuldades que encontras no dia-a-dia? As lutas que... As dificuldades era aquilo que o Mário dizia há pouco. Vivemos num clube que somos obrigados diariamente a vencer, diariamente a ser melhor que todos, diariamente a trabalhar para que possamos ser melhores. Mas obviamente que é muito mais fácil ser dirigente no Sporting do que ser dirigente, se calhar, por exemplo, na Portela. Sim, e hoje está a ser muito complicado, certamente. Não, mas também já passei essas dificuldades. Portanto, mas depois, se calhar, o peso de não ganhar no Sporting é superior ao facto de não ganhar na Portela. Eu acho que o importante é nós conseguirmos definir um caminho porque o facto de ser dirigente leva-me um bocadinho àquela história que nós temos do futebol de rua e quando andávamos na escola, que era aqueles que não sabiam jogar iam para a baliza. E que às vezes é um bocadinho isto, que é aqueles que não têm aptidão para jogar, não têm aptidão para ser treinadores, bom, estes vão para dirigentes. E rapidamente vamos ter que acabar com isso. Porque se não o fizermos, o desporto em Portugal não vai crescer. Se nós não conseguirmos credibilizar a classe, o desporto não vai crescer. Porque quem decide são os dirigentes. Eu amanhã chego ao Alvalade e acho que temos que mandar o Nuno Dias embora. Mas porquê? Porque acordaste e decidiste assim. Mas não pode ser. Eu tenho que ter bases para isso. Eu defendo cada vez mais, por exemplo, que o dirigente é aquele que não tem que ser treinador, mas tem que ter um conhecimento substancial do jogo. Eu, por exemplo, tenho curso de treinador de nível 2, não penso ser treinador. Mas gosto de analisar. Assustei-me. Não quero. Não quero ser, mas quis validar essa competência de forma a que eu possa analisar o jogo, eu possa opinar de uma coisa que estou a ver e que sei, porque eu vou ter que decidir em função daquilo que eu estou a ver. E o grande problema dos dirigentes, por vezes, em Portugal, tem um bocadinho a ver com isso, que é a falta da preparação para a decisão. E eu, para decidir qualquer coisa, tenho que estar preparado para ela. Portanto, eu não posso decidir no abstrato. Eu tenho que ver os jogos, eu tenho que ver os treinos. Eu procuro estar em 75% dos treinos do Sporting. E se não estiverem todos,
pelo menos passar por lá e estar um pouco a ver, porque eu não posso decidir pelo aquilo que me dizem, eu tenho que decidir pelo aquilo que eu vejo. Eu vou para o banco nos jogos não porque me apetece, porque eu quero lá estar perto, porque eu quero perceber o que é que se está a passar à minha volta, porque no dia em que eu tiver que decidir pelo treinador A, o treinador B, pelo jogador A ou pelo jogador B, eu tenho que ter bases para essa decisão. E por vezes eu acho que esta falta de preparação que existe em Portugal dos dirigentes desportivos. Há uma questão que nós temos discutido também no espaço futsal, mas também que alguns espectadores falam, um eventual curso de dirigentes. É necessário, achas que resultava em Portugal? Como há para treinadores? Bom, eu inscrevo-me no primeiro dia, agora não sei se há muitos mais seguidores, porque depois há esta nuvem que é nós já sabemos tudo, porque é que eu agora me vou inscrever numa coisa que eu acho que o Mário me vai ensinar alguma coisa? Não, eu não quero dar esse flanco de achar que o Mário me vai ensinar alguma coisa. E esse é o principal problema. Aliás, isso leva-nos àquela discussão das jornadas técnicas que o Sporting organizou há pouco tempo. Quantos treinadores da Primeira Liga estavam nas jornadas técnicas? Falámos sobre isso. Vimos da primeira, já para não alargar à segunda e à terceira. Vimos o Joel e vimos o Carlos Teixeira. Estava o Carlos Teixeira, o André Guimarães, estava o treinador do Belenenses, do Braga, do Cascais e do Belenenses. E do Fundão. 5. Sporting e Braga. 5. Sim, nem metade. E depois dizem-me, bom, mas ao longo do ano, e porque eu já ouvi esses desabafos, mas ao longo do ano a época é tão desgastante que aquele fim de semana era um fim de semana que não havia nada. Bom, mas se eu tivesse marcado aquilo para o fim de semana anterior, não iam na mesma porque havia campeonato. Mário, isto dos cursos de dirigente são cada vez mais importantes, porque também é isto que o Miguel dizia. As pessoas, é verdade, também concordo com um bocadinho com o que o Miguel diz. As pessoas acham todas que sabem tudo e que são donas da razão e que não estão dispostas a aprender. Mas o que se calhar a modalidade, mas o desporto nacional também poderia evoluir se tivéssemos dirigentes formados que soubessem o que é que estão a fazer e nas áreas em que são competentes. Sim, e depois vem também da própria formação individual e pessoal de cada um. Porque beber das ideias certas, mas ter o caráter errado, não funciona. Aqui o Miguel disse uma coisa que eu acredito muito e já tive problemas com isso e transmiti a quem de direito que não parecia entender da mesma forma. É muito importante que entre o diretor e o treinador que tenham ideias muito parecidas, mas ideias muito parecidas em tudo, como o Miguel disse, dentro do que é o jogo, mas dentro do que é a gestão de grupo também, não é? Porque se temos um diretor que é mais permissivo e um treinador que é muito exigente e acha que deve ser penalizado tudo, etc., a mensagem não passa da mesma forma. Portanto, não passa porque depois temos o contraste, que é temos o mau e o fixe. Pois, mas essa teoria do haver o polícia bom e o polícia mau não existe. Não existe. Tem que haver o polícia. Pronto. E o polícia tem que, seja o sargento, seja o capitão, tem que ter as mesmas ideias, porque aquilo é a polícia. Não é? E é nisso que eu acredito. Eu acho que se o diretor tem que contratar um treinador que beba das mesmas ideias, ou parecido para o jogo, mas aí até dou mais, porque tem que ter algumas parecências com o clube ou com aquilo que o clube pretende para a sua equipa, mas depois dar a liberdade para dentro dessas ideias ele poder trabalhar. Mas principalmente em termos de gestão do grupo, estarem numa sintonia perfeita, porque é aqui que as equipas caem. Quando existe um treinador que acha que determinado comportamento deve ser penalizado de determinada forma e a coisa chega a quem dirige e quem dirige pensa só no resultado imediato e porque precisa daquele jogador não o pode penalizar de determinada forma, mas isso vai implicar que se calhar no dia a seguir estamos a ter problema com outro. Mas deixa-me dizer-te só uma coisa, eu acho que aí entra uma outra perspectiva, que é a grande maioria dos treinadores em Portugal não reconhece capacidade aos dirigentes para dirigir. E aí cria-se um problema, que é, eu não vou passar a decisão para a esfera do dirigente porque eu sou muito capaz de o fazer, muito mais capaz de o fazer do que ele. E ele até era aquele que não sabia jogar a bola, não dava para treinador, foi para dirigente. Mas há coisas que ele nunca poderá decidir. Depende do clube. Depende da forma como os clubes estiverem organizados. Daí eu dizer isto, e canso-me de dizer isto, que é, eu acredito numa coisa, que é, o que faz a grande diferença nestas organizações, seja numa empresa, seja num clube, é um ponto número 1, é a liderança. É saber quem manda. E o ponto de partida tem que ser este. Para o bem e para o mal, há alguém que manda. Há uma figura que emerge.
E a partir dali, eu acredito que com uma liderança forte e com um clube organizado, nós estamos muito mais próximos de vencer. Eu acrescento mais E alguma eu acredito coisa. nisto todos os dias. Às vezes penso, não escondo, vejo, seja no futsal ou noutros desportos, a pensar que o clube A ou o clube B ganhou e digo, bom, impossível alguém ganhar porque são tão desorganizados, são tão maus, mas depois volto a mim outra vez e digo, não, ok, nós é que estamos no caminho certo porque nós vamos ganhar muito mais vezes. Exatamente. Porque isto foi um fogacho, foi uma vitória que nós chamamos a vitória do fogacho. Nós vamos estar muito mais próximos de ganhar. Agora, se eu não tiver essa credibilidade que o Mário há pouco falava, seja perante o atleta, seja perante o treinador, eu vou ter muito mais dificuldade de impor essa liderança. E depois, depende das pessoas, as lideranças são mais fortes ou mais fracas, mas esta credibilidade é de facto um ponto importantíssimo. Daí eu dizer isto. Não há nenhum jogador ou nenhum treinador em Portugal que consiga dizer que eu enganei em A ou B ou em C, precisamente por isso, porque eu jamais, e daí ter sido fácil o processo de negociação, há pouco quando falávamos da renovação dos atletas, porque o princípio é sempre este, que é, eu quando me sento numa negociação com alguém, o meu princípio é conseguir o melhor para mim, para o Sporting, mas o meu princípio não é enganar quem está do outro lado da mesa. O meu princípio é um princípio de seriedade, e ele tem que ser sério comigo e vice-versa. E este é o princípio da credibilidade. E se nós conseguirmos manter essa credibilidade, muitas das vezes em situações limite da decisão, vai ser muito mais fácil ela existir. Portanto, isto que o Mário dizia da sintonia do treinador e do dirigente, às vezes passa um bocadinho por isto também, porque há muitos treinadores em Portugal, e se calhar aqueles até daquela ala mais antiga, que acham que os dirigentes em Portugal não têm capacidade absolutamente nenhuma para decidir, portanto nós não lhes damos credibilidade nenhuma. E isso às vezes cria alguns problemas. Miguel, olhando para o futsal português e algumas decisões que vão sendo tomadas até em relação aos quadros competitivos e novas regras, qual é que é o papel do Sporting e do Miguel Albuquerque nestas reuniões? E o que é que o futsal português, para as pessoas em casa me perceberem, o que é que o futsal português está a fazer nesta altura? Que alterações vão haver nas próximas épocas também? O papel do Sporting e do Miguel Albuquerque é igual ao papel do dirigente da Portela, do Amsaco ou do outro qualquer. Mas penso que o Sporting e o Benfica, não é que são os dois clubes. Mas essa é uma pergunta que não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a quem decide. Podem perguntar o que é que eu acho. Agora, essa é uma pergunta que tem que ser feita a quem decide, e nomeadamente à Federação Portuguesa de Futebol, que eu acho que tem feito um trabalho importantíssimo neste último ano e meio, não sei, de mandato, mas de facto acho que tem pecado nesse ponto do diálogo, e esse ponto do diálogo não tem só a ver com o Sporting. Acho que é este diálogo que há pouco falávamos. Eu vou sair daqui muito mais rico do que aquilo que entrei, por esta partilha. Tenho a certeza que o Mário, quando esteve naquela jornada, saiu de lá muito mais rico. Como ele dizia, não aprendi nada, mas saiu de lá muito mais rico, porque conseguimos partilhar. Mas se combinarmos irmos jantar, estamos se calhar 3 ou 4 horas a falar de futsal, e saímos todos de lá mais ricos porque conseguimos partilhar ideias. E eu continuo a fazer muita confusão que as pessoas em Portugal tenham muita dificuldade em partilhar ideias. Portanto, eu posso ter um projeto, mas se eu conseguir partilhar com mais alguém, se calhar eu vou conseguir melhorar o meu projeto. Relativamente àquilo que são os quadros competitivos e as alterações dos quadros competitivos, nomeadamente ao que acontece agora com o campeonato de sub-20. O Sporting concordou participar nesse campeonato. Não concordo com os moldes do campeonato, e já o disse. Concordo que exista, ponto número 1, concordo que exista o Campeonato Nacional de Sub-20. Ponto número 2, concordo que a idade de júnior seja alterado por mais um ano. Não concordo que não exista limite de utilização desses jogadores júniores. Porquê? Porque o que vai fazer é que eu vou querer ganhar, o Clube A, o Clube B, o Clube C vão querer ganhar, e então nós vamos deixar de ter um campeonato sub-20 para passarmos a ter um campeonato de séniores primeiro ano. Porque eu, para ganhar, vou escolher os melhores. Se eu não tenho limite, vou ter que me agarrar a esses atletas que, obrigatoriamente, na sua grande maioria, vão ser melhores que os juniores de primeiro ano. Então, o que é que eu vou fazer com isto? Para quem tem uma formação como o Sporting tem e que quer tirar esse aproveitamento dos seus jogadores, o que é que eu vou fazer aos meus jogadores sub-18? Que vêm dos juvenis? Eles não vão, tirando casos esporádicos de 1 ou 2 que têm muita qualidade, não vão conseguir entrar nessa equipa de júniores que está completamente fechada pelos jogadores sub-20. Porque num plantel de 15 eu vou ter 10 ou 12 sub-20s e depois aqueles júniores de primeiro ano não vão conseguir entrar.
Então estamos a resolver um problema com outro problema, que é quando dizemos que os júniores têm que ter mais um ano de competitividade, porque o salto para os séniores é uma diferença grande e achamos que eles devem competir mais um ano, o que nós estamos a fazer é empurrar o problema, porque estamos a resolver o problema da transição dos júniores para os séniores, mas estamos a colocá-lo mais abaixo, na transição dos juvenis para os júniores. E aí a posição do Sporting a primeira posição do Sporting foi esta, foi que achava, e eu defendi sempre isto, deveria haver um limite de utilização de 3 atletas. 3 atletas. Campeonato Nacional de Júniores, 3 atletas sub-20. Nós até estaríamos a facilitar aquilo que é o trabalho do Selecionador Nacional de Sub-20, porque a partir daí eu terei os 3 melhores e cada um terá os 3 melhores. Portanto, o nicho de observação é muito mais fechado. Não foi esse o entendimento da Federação, decidiu que no primeiro ano o campeonato é feito com o limite de 5 atletas, mas depois no segundo ano é livre, cada um utiliza os jogadores que quer. Conseguiu-se uma outra alteração também e essa foi proposta pelo Sporting numa reunião, que foi a passagem dos 12 jogadores da Liga Sport Zone para 14, sendo a obrigatoriedade de que 2 têm que ser obrigatoriamente sub-20. O que é que nós estamos a fazer com isso? Se calhar, na grande maioria dos jogos, o Sporting, esses atletas até vão ter alguma possibilidade de jogar, porque os jogos vão se calhar tornar-se fáceis de forma a que eles joguem. Se não jogarem, vão estar lá, vão estar nas decisões, vão perceber como é o ambiente, uma final, e vão crescer ao fundo. No fundo, vão acabar por crescer. Portanto, acho que são medidas estruturais na sua globalidade importantes, mas que eu acho que deviam ser debatidas. Mas eu não sou o dono da verdade. Esta é a minha ideia. Claro. Mas se alguém aparecer com uma ideia que me consiga fazer mudar a minha, se calhar eu até vou aceitá-la mudar. Agora, o que eu tenho pena é que isto não se debata, porque eu não posso querer aqui dizer, bom, a partir de agora eu vou fazer isto assim, 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 porque eu acho que é assim. E isso, para mim, é de facto um princípio errado. E estamos a cometer um erro crasso na formação, que vai ser, e ouvimos o selecionador nacional dizer que esta seleção de sub-16, que ele trabalhou agora há pouco tempo, que tinha muita qualidade, vou ter alguma atenção, perceber o que é que vai acontecer a esses miúdos dos sub-16 quando chegarem sub-18, porque esses não vão jogar, porque claramente vão estar tapados pelos sub-20. É mais ou menos isto que o Miguel está a dizer. A tua opinião é muito parecida com isso, é verdade. Quer dizer, acho que qualquer pessoa no seu perfeito estado mental sabe que um miúdo de 2 anos mais novo, numa idade, até porque os juvenis, alguns até podem estar a dar o salto pubertário, que é a regra geral entre os iniciados e os juvenis, mas 2 anos naquela idade, em termos físicos e em termos de trabalho, são mais 2 anos a conhecer o jogo, fazem uma diferença enorme. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que na próxima época, não nesta, mas a de 2015-16, onde é que vão jogar os miúdos de 18 anos? Os sub-16 de agora, aqueles que têm muita qualidade agora. Tenho algumas dúvidas quanto à outra medida. Uma medida que acho que toda a gente percebe o objetivo e apoia. Tirando o facto de, para alguns clubes, poder ser uma despesa maior. Né? Mas não é uma obrigatoriedade, é opcional. Claro. Ou leva ou não leva. Sim, mas quem quiser aproveitar, porque a grande mais-valia disso é, ao contrário do Sporting, que se calhar, ao fim da primeira parte, alguns jogos já têm a coisa mais ou menos resolvida, a maior parte dos outros clubes não tem essa possibilidade. A grande mais-valia que esta medida traz é de poder começar já a absorver os júniores nos séniores e eles perceberem o que é o clube, o que é que são os séniores, como é que se trabalha para jogo, apesar de haver semelhanças, é diferente para um miúdo que vai jogar aqui dentro do campeonato distrital e joga com as equipas e não faz deslocação nenhuma, a quem sabe que passam 48 horas juntos em grupo. E vai criar uma outra competitividade, que é quando nós temos isso, nós temos isso no Sporting, que é a obrigatoriedade dos atletas transitarem, e quando fazemos os plantéis fazemos-o de forma enquadrada, é que exista sempre essa rotatividade. Semanalmente é obrigatório 2 atletas dos Benjamins irem aos infantis, dos infantis aos iniciados e por aí cima até chegar aos séniores. E como é que é feita essa decisão? É decisão puramente técnica dos treinadores. Mas pela performance em treino, pelo desempenho. Às vezes podia ser um prémio. Existem clubes que também fazem pelo desempenho. Prémios escolares, pelo desempenho. E isto vai criar uma maior competitividade também no treino. Porquê? Porque se eu chamar o A e o B e na semana a seguir chamar o C e o D, portanto eu vou depois chegar a uma altura que já todos passaram na equipa sénior, e quando for para fazer a convocatória, eles vão ser premiados também pelo seu desempenho. E a motivação do atleta júnior ir à equipa sénior é mais um motivo
para ele se sentir motivado. Eu acho por si só que eles se devem sentir motivados só pelo facto de serem chamados à equipa sénior e de estarem lá a treinar. Agora, o facto de poderem estar no jogo, poderem ir a jogo, de poderem ser convocados, é mais um motivo para que eles se possam transcender no treino. Miguel, eu não posso, estamos nos últimos 10 minutos do nosso programa, não posso deixar de passar esta oportunidade. Há uma questão que foi levantada na semana passada, acerca do Divanei. Foi questionado ao Divanei como é que era na próxima época, se continuava, se não continuava, e a resposta dele, isso vamos deixar para o Miguel, ele que resolve. Como é que está a situação do Divanei? Vamos deixar para o Miguel que resolve. O Miguel está a resolver. Vamos ver. Mas podemos avançar alguma coisa se Vamos ver, a continuidade do Divanei não continua? O plantel do Sporting está definido a 98%, 99% da próxima época. O Divanei é esse 1%? É os 2% que faltam ou não. Mas está definido há muito. Sinceramente, Miguel, deixa-me dar a minha opinião, que o Divanei é um pouco mais do que 2% no plantel do Sporting. Se calhar não é o Divanei que está nessa porcentagem. Pronto, ok, mas eu estava só a dar a minha opinião. Não queres avançar da continuidade ou não do Divanei? Não quero falar. Está resolvido ou não está resolvido este processo? Está resolvido. Toda a gente sabe que está. Toda a gente, eu e ele. E o Divanei, eu e o Divanei, eu e os outros que entram ou que saem, mas está definido há muito. E isto levanta uma outra questão, que é devemos abordar o atleta para a continuidade ou não, antes das decisões, depois, porque vai influenciar. E te introduzir essa questão, já agora continua o teu raciocínio, mas tem a ver com isso. O Sporting faz isso, na minha opinião também faz bem, que é planifica a época e planeia as coisas, não é em função dos resultados, porque, como dizias, tens as coisas mais ou menos planeadas desde abril. O Sporting, se chegar o Sporting, se perder os 2 próximos jogos em casa com o Braga e for eliminado nas meias finais e não for à final do campeonato, nada muda. Nada vai mudar. Porque nada pode. Obviamente que no desporto a vitória e a derrota é importante, mas nós temos que conseguir. E depois em setembro continuar a perder. Mas nós depois temos exatamente, mas depois temos que conseguir analisar de uma forma mais fria um conjunto de coisas, que é, nós sabemos para o que trabalhamos, sabemos onde queremos chegar, agora sabemos que não vamos ter sucesso sempre e vamos ter que saber lidar com esse insucesso. Agora, sabemos que continuamos muito próximo do sucesso e de manter esta bitola de sucesso. É fácil planear. Em abril, o plantel do Sporting estava definido a 95%. Já está a descer um bocadinho a porcentagem. Ele ouviu. Não, porque por acaso em abril o Divanei estava resolvido. Ainda te posso dizer uma outra coisa, que é, neste momento, eu estou a trabalhar no plantel do Sporting da época seguinte. Não estou a falar de 14-15, eu estou a falar de 15-16. Neste momento, eu já tenho jogadores apalavrados para 15-16. Não sei se depois há um conjunto de coisas que vai definir se isto vai à frente ou não. Agora eu tenho um esqueleto daquilo que eu quero para 15-16. Lá está aquilo que eu dizia há pouco, porque eu continuo a acreditar de que uma estrutura organizada vai vencer muito mais vezes que os outros. Se eu conseguir antecipar os problemas, eu vou conseguir vencer muito mais vezes que os outros. Vou estar mais preparado para os resolver no momento em que eles vão aparecer. Essa situação do atleta saber ou não se sai ou se entra, eu acho que é mais simples para todos. Para mim, que sei o que é que conta, para ele que sabe o que é que conta, e para todos. Porque, repara, um atleta andar ali a jogar até ao fim... Para o contrato? Para o contrato? Mas e tem os outros 10 meses? Agora, se eu tenho uma filosofia, se eu tenho uma ideia de clube, isso não me permite que tenha um atleta que jogue para o contrato durante 1 mês e meio do play-off. Ele tem que jogar durante os 11 meses da época. Não é agora que ele vai fazer um bom play-off que me vai fazer apagar a imagem dos 11 meses da época. Portanto, isto é melhor para todos. Toda a gente sabe quem é que fica, toda a gente sabe entre eu e o A, eu e o B, eu e o C, porque esta conversa não é coletiva, é individual. O A, o B e o C sabem se ficam ou se entram, os que vêm de fora sabem os que entram e toda a gente sabe tudo e as regras são claras para todos. Há esse objetivo, pergunto, até há uns tempos as equipas portuguesas tentavam ir contratar jogadores brasileiros para dar qualidade. O Sporting tem o objetivo de fazer o caminho inverso, ou seja, conseguir a espinha dorsal da seleção, ter mais jogadores ainda da seleção, ter grande maioria dos jogadores convocados para a seleção. O Sporting no próximo ano vai ter a espinha dorsal da Seleção Nacional. Está só aqui a dar aperitivos, mas não levanta a ponta do véu. Muitos jogadores, na tua opinião, que vão ser... O Sporting vai ter... São convocáveis. 9 jogadores talvez convocáveis. Vamos começar a fazer contas. Já agora pergunto, aproveito com a possível e eventual... Mas 9 jogadores convocáveis não sei, porque eu não estou na cabeça do selecionador. Convocáveis naquele nível que eu acho que sejam atletas de seleção nacional. Perguntar-te já, não é confirmado pelo Sporting, mas o Fundão falou nisso e já se falou muitas vezes do André Sousa ir para o Sporting.
essa questão levanta um problema ou não? Ficar com 4 guarda-redes de grande qualidade? Se for para o André Sousa, se o André Sousa vier para o Sporting, ele sabe se vem ou se não vem. E eu sei se ele vem ou não vem. Se for para sair algum guarda-redes, qualquer um deles sabe se vai sair ou não vai sair. Qual é o timing para sabermos todos? Final da época. Final da época. Mas isso só por uma questão de gestão interna, mas não. Agora ia ser porque eu acho que não é. Porque eu acho que não é. Agora ia ser malzinho, porque ele estava a falar do final da época, eu estou ansioso pelas novidades que percam já com o Braga para nós sabermos. Não, porque repara, quando eu defendo que é uma coisa que deve estar atempadamente definida entre as partes, mas acho que não é coisa para que se possa falar publicamente e para que estejamos aqui a falar publicamente de um assunto quando nós estamos objetivamente a lutar por aquilo que é o nosso principal objetivo, que é sermos campeões nacionais. Portanto, isto foi uma coisa que foi salvaguardada antes. Portanto, quando entramos para o play-off, já toda a gente sabia quem ficava e quem saía. Pavilhão é outra das questões que se tem falado. Sporting começou por jogar em Loures, já foi jogar a Mafra, vai jogar no pavilhão da Quinta dos Lombos. Tem sido assim, Sporting anda quase com a casa às costas, mas está para breve essa construção do pavilhão. Vocês participam agora nessa iniciativa para conseguir um pavilhão, mas também que, além da nova construção, da construção do novo pavilhão, queria também perceber porque é que o Sporting saiu de Loures, porque se fala de muita coisa, mas nunca... O Sporting não saiu de Loures. Nas últimas semanas. Pavilhão. Acho que, de facto, é importantíssimo que o Sporting tenha um pavilhão, uma identidade, uma casa, um rosto. Não sendo determinante, porque eu acho que não é determinante, nem nos podemos agarrar a esse fator como sendo determinante, porque nos últimos 10 anos que o Sporting não teve pavilhão, o Sporting foi conquistando títulos na mesma, nas modalidades. Não sendo determinante, acho que é muito importante. E esta iniciativa que o Sporting lançou agora da Missão Pavilhão, e aproveito para lançar este repto também aos adeptos do Sporting, porque não vale a pena nós continuarmos a chorar sobre isto, de não termos pavilhão. Acho que chegou o momento de todos nós contribuirmos para isso. A Missão Pavilhão, vão ao estádio, à Loja Verde, à Secretaria do Estádio, ao site missãopavilhão.pt, contribuam para esse pavilhão, para que isso seja uma realidade. Acho que é importante para o Sporting ter esse pavilhão, ter essa identidade. Porquê é que o Sporting deixa de jogar em Loures, ou nos últimos jogos optou por não jogar em Loures? Razões técnicas e táticas, não é? Não, por coisas muito objetivas. Primeiro, os atletas não gostavam de jogar, não gostavam de jogar em Loures, os atletas não gostavam, não gostam do piso que está em Loures, porque existiu no início da época uma intervenção no piso que estragou mais do que aquilo que arranjou. Portanto, o piso ficou deteriorado, o piso escorrega muito. Temos muita dificuldade em conseguir jogar. Quem tem mais bola tem mais dificuldade em jogar naquele piso do que quem não tem. Portanto, é estarmos a dar argumentos aos adversários. Ao longo do ano fomos vivendo com essas dificuldades, com essas queixas dos atletas. Chegou aquele momento da decisão, em que nós vamos chegar aos jogos da decisão, em que nós não podemos falhar. E então, levar os jogadores para um recinto onde eles não gostam de jogar, onde eles não se sentem bem no piso, e eu estou farto de ouvir todas as semanas do que o piso escorrega, ok, então vamos retirar um fator negativo aos atletas, que é o facto de eles não gostarem daquele piso, e introduzir-lhes um fator de responsabilidade, que é, a partir de agora, isto deixou de ser um problema. Portanto, ou uma desculpa. Um problema. O ganhar ou perder não está condicionado ao piso. E então, vamos jogar no sítio A, no sítio B. Qual é o sítio onde se sentem mais à vontade para jogar? Porque isto é mesmo colocado assim. Qual é o sítio que se sentem mais à vontade para jogar? Sentem-se bem aqui? Pronto, ok, então vamos jogar aqui. E é aqui que... Agora, deixou de haver aquela conversa de que não, mas o piso escorrega muito e nós não conseguimos jogar. Não, isto é um fator de responsabilidade para os atletas. Pois, isso é de encontrar aquilo que eu dizia. Para mim são razões técnicas e táticas, que é sentiram que aquele pavilhão não era o melhor para a forma como o Sporting joga, e é verdade, não só pelo piso, também pelo piso, mas pelo gradeamento. Também. Que também não ajuda. Encurtamento para os lances de bola paradas também. Exatamente, o campo é um pouco mais estreito, o Sporting é uma equipa de muita mobilidade, muita velocidade, e aquela grade tão próxima... Nós acabamos por transformar um piso de 40 por 20 em 38 por 18. É verdade. Porque estamos a travar 2 metros antes. E percebe-se o porquê. E, aliás, até o espetáculo é melhor. E se for na final, vamos para... Quinta dos Lombos. A final está marcada para aí. Os senhores têm... Portanto, um recinto bom, um recinto com um piso excelente, onde os jogadores gostam de jogar, onde os jogadores se sentem bem, portanto, menos um problema para a cabeça deles. Tenho 30 segundos, não tenho mais. Notas finais, Mário. Olha, deixa-me só, esta é uma nota pessoal.
custa-me um bocado, mas deixa-me dar os parabéns à Brunhosa, dizer que fizeram um excelente campeonato, merecem o prémio que tiveram. A Portela fez um campeonato muito acima do que vinha a fazer. Nós pontuámos, fizemos mais 13 pontos do que o ano passado, mas houve alguém que teve uma competência maior e fez mais 14. Pronto, é uma frustração para todos ficar na segunda divisão desta forma, mas acho que quem ganhou e quem acabou em primeiro lugar o mereceu, e era só dar aqui os parabéns públicos a quem de direito. E para o ano estarás a lutar pela primeira divisão. Miguel, hoje sou eu o dirigente, portanto sou eu que comando das negociações, não tenho mais tempo nenhum. Agradecer-te muito a tua presença. Acho que, como dizias, a experiência e a partilha de experiências, acho que enriquecemos todos um bocadinho. A porta está sempre aberta para Da ti minha e para o parte, sempre Sporting. disponível para conversar sobre futsal. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Mário. Obrigado. Voltamos na próxima semana. Espero por si também na próxima semana para falarmos desta modalidade que nos apaixona tanto, o futsal. Continua desse lado, continua com a Bola TV.